E aí, galera, começando aí mais uma aula de geografia. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do histórico de subdesenvolvimento, né, professor Jorge? É isso aí. Então, fica de olho aí na tela, vamos para a nossa aula de hoje. Aula 27.1. Nessa aula, nós iremos falar sobre capitalismo, desigualdade e exclusão. Iremos falar aí sobre as desigualdades que existem a nível mundial, a linha da pobreza, que infelizmente é um lado ainda muito triste da história em pleno século XXI, regiões do mundo mais desiguais e sobre essa diferença de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Certo, professor Jorge? Algum complemento? Só explicar aí para o nosso querido aluno que a gente quer que ele adquira a habilidade, né, de analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Exato. Vamos falar aí sobre capitalismo e desigualdade e exclusão. Então, como resultado do processo de mundialização do capitalismo em escala planetária, o avanço da globalização ocorrido ao longo das últimas décadas se caracterizou pelo aumento das desigualdades no mundo. Então, a gente está falando aí que essa questão da desigualdade no mundo, galera, já acontece há muito tempo. Se a gente olhar para a relação lá do século XV, principalmente século XV, XVI, com a relação das colônias e metrópoles, a gente consegue observar, né, professor Jorge, o grande avanço lá no século XVI dessas áreas que foram as chamadas metrópoles, enquanto o menor desenvolvimento dessas áreas conhecidas como colônias. E quando chega, vem com a gente, quando chega na década de 90, a gente vem aí com um novo fenômeno chamado aí de globalização, que já acontecia lá no século XV e XVI, só que de uma forma diferenciada aqui do presente. Porque a partir de 90, com o avanço dos transportes, das telecomunicações, esse processo de integração econômica mundial ficou bem mais intenso. Você falou lá no século XV, então esse processo de globalização é antiga. Certo. E a gente remete o aluno àquele pensamento de que o mundo era muito maior. Exato. É isso? Por que ele era maior? Pelo nível tecnológico que se tinha na época. Século XV, para atravessar o oceano, era em caravelas. Caravelas. Não existia avião. Não existia navios e lanchas com grande velocidade. Não existia telecomunicações. Nada disso. Então, tudo era mecânico. Não existia uma carta, demorava meses. Então, o fluxo do comércio também era mais lento. Não é isso? Hoje, não. Hoje, com o passar do tempo, esse capitalismo foi se sofisticando, se tornando mais sofisticado, e ele se tornou essa máquina volumosa de fluxos, de uma alta complexidade que interfere na vida das pessoas. Isso mesmo. Fluxo esse que está ligado à informação, ligado ao fluxo de mercadorias e pessoas, ok? Neste sentido tecnológico da palavra que a gente diz que o mundo se tornou menor. Exato. É isso? Muito bem. Então, realmente, como você fez essa abordagem, eu achei interessante falar que em um determinado momento histórico existia já essa globalização. Exato. Só que o nível tecnológico que tínhamos não dava tanta eficiência a ele como é hoje com o nível tecnológico que temos. E outra coisa, já existiam aí pessoas na situação de desigualdade, e aí conforme foi surgindo as revoluções, e quando chega aí na década de 90, né, que é o capitalismo já, quarta fase do capitalismo informacional, onde agora a gente está falando de produção tecnológica, acentuou ainda mais essas desigualdades entre as nações. Não só podemos perceber isso nas nações, como nas sociedades dentro de um próprio país. Isso mesmo. A gente vê essa exclusão
muito mais intensa. Então, queridos alunos, globalização tem a ver, sim, com o desenvolvimento. Exato. Tem a ver com o nível tecnológico, um avanço de uma determinada sociedade. No entanto, tem aspectos negativos e muito intensos. Isso mesmo. Que são o agravamento destas desigualdades sociais, Rogério. Exato. Beleza? Então, vamos lá no quadro. Então, nós temos aí que as desigualdades que têm se acentuado tanto entre as nações do mundo como no interior de cada país, que o professor de Jorge acabou de mencionar. Contudo, não significa que a desigualdade seja exclusiva da globalização. Mudar a cor, Rogério. Nesse caso, trata-se de um produto da atual fase do desenvolvimento capitalista, que se reproduz por meio das contradições. Isto é, por um lado, promove o crescimento econômico, por outro, a acumulação do capital. E ainda poderíamos colocar um outro aí, né? Que seria promove também a desigualdade social das nações. Isso mesmo, concentração de renda, porque aí a gente tem aí muita gente vivendo em situações, né, com menor parte da renda do país. E a minoria lá do país, a gente vai ver até na aula de hoje, daqui a pouco. A minoria do país, às vezes, vivendo com muito dinheiro, com muita concentração de renda. O processo de globalização em curso amplia a forte concentração da riqueza, ou seja, os ricos estão cada vez mais ricos. E os pobres? Cada vez mais pobres. Olha só, esta frase ela é interessante. E agora vou falar que nem como fala a música do Benito de Paula. E vou dizer por quê. Por quê? Porque 20% das pessoas mais ricas do mundo concentravam 30% da renda mundial, lá nos idos 1960. Isso mesmo. Agora, olha só, os mesmos 20% das pessoas mais ricas, os mesmos 20% já estão agora com 71% de toda a renda mundial. Isso já agora no nosso tempo, 2009. E se a gente pesquisar mais, a gente vai ver que essa concentração está mais intensa ainda, Rogério. Isso mesmo. Olha aí, 2020. Olha só essa informação. Vou mudar de cor. Vou colocar a cor do dinheiro agora. Os 2.153 bilionários do planeta Terra em 2020 possuem, Rogério, a riqueza maior do que 4,6 bilhões de pessoas. Aproximadamente 60% da população do planeta Terra. É um absurdo, né? Isso O que mesmo. você acha? Absurdo mesmo. E olha só, bilionários no mundo só são essa quantidade aqui, ó. Só 2.153. Não é uma grande reflexão? Muito. Nós temos bilionários brasileiros, Rogério? Temos, né? Temos vários aí. Não são tantos, mas nós temos bilionários no Brasil também. Temos. Vamos lá. Nós temos aqui o ranking da concentração de renda por países aí. A gente vai analisar nessa... veja o Brasil, a posição do Brasil em relação a outros países. Então, o Brasil está na segunda posição dos países que têm maior concentração de renda. Então, temos depois o Chile, mas aí no Brasil é a segunda posição, né? Então, vamos explicar para o aluno o que é a concentração da renda, né? Vamos lá. Falei. Vamos ver. Nós temos aí na concentração de renda, e a gente consegue verificar isso a partir do índice de Gini, que ele é calculado de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, isso representa que o país está em uma condição favorável. Tem uma menor concentração de renda. E quanto mais próximo de 1, conforme vai aumentando até chegar de 0 a 1, né? A gente vai observar o quê? Esse país
tem uma grande concentração de renda. Então, quando a gente fala do índice de Gini, é diferente do IDH, que o IDH é de 0 a 1 e a condição mais favorável desejada pelos países é a proximidade de estar próximo a 1 dentro do IDH. Agora, o Gini não, é o contrário. Para você estar numa condição favorável, você tem que estar mais próximo de 0, que vai representar aí uma menor concentração de renda. Certo, professor Jorge? Beleza. Então, concentração de renda. Quando a gente fala em concentração de renda, a gente quer que você entenda em desigualdade social. Exato. Concentrar renda quer dizer que uma determinada sociedade tem poucas pessoas que detêm uma grande quantidade de acúmulo de capital, dinheiro, recursos financeiros, enquanto que uma maioria não tem acesso adequado a esse recurso financeiro. Que é reflexo aí da concentração, né? Exatamente. Ou então da desconcentração, né? Então, galera, se estamos falando de que essa concentração deixa esse recurso financeiro na mão de poucos, o Brasil é o segundo colocado a nível mundial. Então, o Brasil é um país muito desigual. Exato. Ok? Ok. Vamos lá no quadro. Então, nós temos aí outros países, Turquia, Líbano, Emirados Árabes, Colômbia, Estados Unidos, e depois você pode analisar essa tabela aí. Então, aí tem a informação, ó, 1% mais rico, concentração da renda total. Vamos lá. As desigualdades. A pobreza pode ser considerada como a não satisfação de necessidades básicas. Essas necessidades básicas já não são novidade para vocês. Alimento, saúde, educação e habitação. E garantam ao indivíduo seu pleno desenvolvimento físico e psicológico. Porque, certamente, né, a gente não é da área da saúde, mas a gente pode falar que um indivíduo que não tem uma alimentação adequada, e muitas das vezes ele não tem força nem para se concentrar, certo? Então, isso acaba também afetando essa questão do desenvolvimento no campo educacional. Não é isso, professor Jorge? Você tocou num assunto interessante. Gostei. Eu acabei fazendo uma reflexão interessante aqui sobre isso. Se nós temos, você acabou de dizer que a pobreza não deixa com que as pessoas tenham o básico, inclusive na alimentação, que é o básico para a nossa sobrevivência. Exato. Uma criança que é pobre ou está abaixo da linha da pobreza e ela não tem alimento adequado durante toda a vida escolar, ela vai ter um aprendizado a contento, uma produtividade e um cognitivo intelectual no nível adequado para a idade dela? Não, porque ela precisa de alimentos para alimentar também o cérebro. Isso mesmo. Então, temos, claro que nós não somos nutricionistas, né, Rogério? Exato. Mas existe uma porção de vitaminas que o corpo necessita diariamente para sustentar todo o corpo, inclusive o cérebro. Quando essa necessidade não é adquirida, não é adequadamente colocada dia a dia, a pessoa a longo prazo vai sentir isso. Então, Exato. será que se somos todos intelectualmente iguais? É uma reflexão, né? Exato. Então, quer dizer que a pessoa pobre tem já a condição frágil, ou não ter recurso financeiro, que vai refletir na sua educação, no seu modo de viver, na sua moradia, na sua alimentação, inclusive no seu corpo. Muito bem. É isso? Exato. Beleza. Vamos lá? Então, aí, ó, como não existe um conceito rígido para definir a condição da pobreza, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, que é o PNUD, mensura a pobreza a partir desse indicador chamado renda. Então, a gente tem aí extremamente pobres. Quem são considerados extremamente pobres? Pessoas que sobrevivem com menos de 1,90 dólares por dia. Isso é uma definição aqui
a nível Brasil, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E 1,54 bilhão de pessoas, o que representa 20% da população mundial, está abaixo, ou seja, são extremamente pobres. Isso mesmo. Vamos lá. Os números da pobreza são ainda mais alarmantes nas regiões menos desenvolvidas do globo. Então, se a gente analisar, essas regiões estão principalmente localizadas abaixo da linha do Equador, que são os países aqui do Hemisfério Sul, dentro da América Latina e também dentro da África e na Ásia, que nem todo o território da Ásia está abaixo do sul do Equador, mas também nós encontramos nessa área extrema pobreza dentro desse território. Já até falamos aqui em aulas anteriores que dentro da Ásia a gente vai encontrar o maior número de pessoas que passam fome dentro do continente asiático. Aí, de repente, né, o professor Jorge até falou em outras aulas, mas e a África? Também passa, mas a população da Ásia nem se compara à população da África. Só a Ásia corresponde aí por 60% da população mundial. Beleza. Nesses países, milhões de pessoas vivem em condições muito precárias, privadas dos seus direitos mais básicos, como o de ter alimentação saudável, que acabei de falar um pouco sobre isso. Isso mesmo. Possuir moradia adequada. Olha só, moradia adequada, Rogério. Tem aqueles que não têm nem a moradia inadequada. Exato. Né? Ter acesso aos serviços de educação, saúde. Não vai ter educação nem saúde, quiçá lazer. Né? Então, realmente, estamos falando de exclusão na globalização. Então, nós temos aqui brasileiro em situação de extrema pobreza. E a gente tem aí um gráfico que representa essas informações do ano de 2012 até o ano de 2019. E a gente consegue observar até uma queda, né, no período de 2013, 14, 15 e depois um crescimento. E geralmente quando a gente fala de extrema pobreza, a própria Nações Unidas, com seus objetivos de desenvolvimento sustentável, tem uma das suas metas que é erradicar a pobreza. Então espera-se o quê, professor Jorge, com o passar dos anos? Que diminua, né? Mas a situação de pobreza, extrema pobreza nos países. Mas a gente verifica aqui no Brasil essa crescente nesse período de 2018 e 2019. Então, isso mostra ainda que o Brasil tem muitos desafios para solucionar os problemas de extrema pobreza. Me diga uma coisa, essas informações tua? Não, são de pesquisas realizadas pelo IBGE. Isso, então essas informações não é nossa não, né, Rogério? Não, com certeza. Aí a gente não tirou de nenhum lugar, não. A gente não imaginou e nem está com achismo, não. Esses são números oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso mesmo. Então, a gente vai agora entender um pouquinho sobre essas regiões mais desiguais que estão presentes em várias partes do mundo. Temos aí, na Ásia Oriental e do Pacífico. A Ásia Oriental, só lembrando, essa porção oriental é a mesma coisa que o leste da Ásia. A pobreza diminuiu significadamente no leste da Ásia. Então, a gente começa a observar ações governamentais que contribuíram aí para a redução da desigualdade em diferentes partes do mundo. Olha aí, galera, olha a importância da educação. Então, o motivo aí da redução dentro da Ásia, investimentos em educação, o crescimento econômico. Muitos países começaram a trabalhar com a internacionalização da economia, que é a abertura do comércio, deixaram de proteger o seu comércio e começaram a ter relações com outras partes do mundo, atraindo o quê? Investimentos,
capitais estrangeiras para o seu território. Muito bem. Vamos lá? Europa e Ásia Central, professor Jorge. Índices de pobreza mais baixos entre as regiões do mundo. Na América Latina e Caribe houve também uma diminuição dessa pobreza. O Oriente Médio e Norte da África, o contingente de pobreza também diminuiu. Sul da Ásia e a África subsaariana são regiões do mundo onde a pobreza é mais drástica. Isso mesmo. Onde a pobreza é mais drástica. Podemos até falar, Rogério, que é uma calamidade, é Isso um mesmo. caos, Exato. onde o pessoal morre de fome. É um absurdo. E essa África subsaariana, essa galera já viu lá no segundo ano, né, professor Jorge? Isso. Que é aquela região que está abaixo do deserto do Saara. Tudo que está abaixo do deserto do Saara é a África subsaariana, que é a parte do continente africano que enfrenta as maiores desigualdades socioeconômicas. Temos aqui desenvolvimento. Agora a gente vai falar de outras nações que se destacam no mundo aí pelo seu desenvolvimento. São conhecidas como potências econômicas. Se são potências econômicas, são poderosas, exercem influência a nível mundial. Características: elevados padrões de desenvolvimento humano. Então, tem altos, elevados IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e os seus habitantes aí têm características positivas, como excelente qualidade de vida, elevada expectativa de vida, uma boa estruturação de emprego, enfim. Membros aí, professor Jorge. Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e a Rússia. Fazem parte aí do G8, né, professor? Que Isso, G8. as economias aí mais desenvolvidas e industrializadas do mundo. No caso, a Rússia aqui, ela entra mais ou menos que, digamos assim, não era para ela está aí por outros motivos. Ela faz parte dos BRICS também, né? Também. Porque ela é um país emergente, como o Brasil, a Índia e a Exato, China. excelente observação, porque aí a gente não está falando de questão de se é desenvolvida ou subdesenvolvida, a gente está falando de economias mais desenvolvidas, né, que tem, vamos colocar, os maiores PIB a nível mundial, certo? E é por isso que a Rússia entra, mesmo sendo um país subdesenvolvido emergente, porque é destaque na economia mundial. País desenvolvido são aqueles que, no plano econômico, se destacam pelo alto grau de industrialização e também pela supremacia econômica e tecnológica, e que, no plano social, apresentam uma população que desfruta de melhores condições de vida. Professor Jorge, vamos falar aqui um pouquinho com essa galera, falando de país desenvolvido. A gente tem que lembrar o seguinte, que esses países aí já existem há muito tempo. Só que essa classificação de desenvolvido, subdesenvolvido, ela vai surgir aí após principalmente o final da Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, esses países eram chamados de primeiro, segundo, terceiro mundo, para mensurar o nível de desenvolvimento. Por exemplo, o primeiro mundo, quem era lá na Guerra Fria? Esses países que hoje são considerados desenvolvidos. Lá na Guerra Fria, nós tínhamos os países considerados socialistas, que faziam parte do segundo mundo. E os países de terceiro mundo, que boa parte deles hoje são os países subdesenvolvidos. Então, essas nomenclaturas são forma de regionalização do espaço mundial de acordo com o seu desenvolvimento. E com o passar do tempo vai sendo alterada. Então, de acordo com a ordem mundial. Isso mesmo. Então, hoje a gente está falando aí mais para mensurar um desenvolvimento de uma nação, se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, certo? Beleza. Então, na ordem mundial bipolar da Guerra Fria, primeiro, segundo, terceiro mundo. Exato. Na nova ordem mundial multipolar, que esse multi quer dizer vários
vários polos de poder, Exato. isso já não temos mais o segundo mundo, porque sabemos que a Guerra Fria acabou. Acabou. Então só temos o mundo desenvolvido, o mundo subdesenvolvido. Isso e mesmo. Os emergentes. E os emergentes. Beleza? É só para contextualizar essa questão das mudanças aí, das nomenclaturas na hora de regionalizar o espaço mundial de acordo com o seu desenvolvimento. Beleza, galera? Vamos lá. E aí nós temos características já nesse quadro aí, falando sobre esses países desenvolvidos, né? Vamos lá, só volta um pouquinho aí, ó. Supremacia econômica são destaques na economia mundial. São exportadores de tecnologia. E olha só, são destaques, supremacia econômica. Se estão exportando tecnologia, que é a bola da vez no momento, certamente, estão ganhando muito dinheiro. E vai refletir aí nessa dominação econômica a nível mundial. E o subdesenvolvimento? Esse termo, ó, como falamos há pouco, surgiu lá na segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, logo após o generalizado processo de descolonização da Ásia e da África. Então, a nomenclatura de subdesenvolvimento. Mas lá no contexto de Guerra Fria, que vai começar também pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí, né, professor Jorge, esse grupo aí lá na regionalização do grupo do terceiro mundo. Países marcados por graves problemas socioeconômicos, quase sempre associados à pobreza extrema. De quem estamos falando? Deste subdesenvolvimento, ok? Tem altas taxas de mortalidade, ou seja, morrem muitas pessoas por motivos diversos, ok? Pode ser guerra civil, Isso mesmo. guerras em geral, problemas de fome, doenças, falta de investimento em saneamento básico, que vai, obviamente, acarretar uma baixa expectativa de vida para aqueles que viverem, não é isso? E se não tem muito investimento, principalmente em saúde e educação, isso aqui vai acontecer muito. Quando não se investe em educação, aí vamos ter o problema do analfabetismo. Se não investirmos em desenvolvimento regional, as pessoas não vão ter poder aquisitivo para comprar o básico e vão sofrer de subnutrição, fome crônica, doenças e etc. Isso mesmo. Então, aí, característica dos países subdesenvolvidos. O subdesenvolvimento se expressa pelo atraso e dependência econômica. Vimos há pouco, se o país desenvolvido é produtor de tecnologia, já falamos em vários momentos aqui que os países subdesenvolvidos, maior parte das suas exportações são commodities, mercadorias, produtos do setor primário, como produto agrícola, produto da pecuária e também do extrativismo mineral. Então, eles compram de onde essa tecnologia? Das nações mais desenvolvidas. Por isso que tem essa dependência tecnológica. Outras informações interessantes, ó, que esses países... Interessante não, é triste, né? É alarmante, ó. Boa parte desses países aí, ó, tem precárias condições de vida. Estão submetidos a grande parte que está submetida a essas dificuldades de ordem socioeconômica em grande parte da população desses países. A maioria desses países tem como base econômica as atividades que são agropecuária, ok? Agricultura e pecuária. E outros países se destacam no cenário internacional como importantes economias industrializadas, entre os quais estão China, Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul, México, África do Sul e Argentina. Interessante. Porque aí o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, existe dentro dos grupos de subdesenvolvidos Os emergentes. Os emergentes. Eles são países subdesenvolvidos. Mas por que são chamados emergentes? Porque se comparado com os demais países subdesenvolvidos, eles são atrasados ainda em relação a esse campo aí da industrialização.
Então vamos lá, olha só. Isso aí foi uma observação interessante, né, Rogério? Sim. Porque os emergentes, eles têm as características de subdesenvolvidos. Sim, né? que são subdesenvolvidos, só que eles estão um pouquinho à frente dos demais países que não passaram por esse processo de industrialização. Estão a caminho. Aqui a gente tem, por exemplo, Brasil, Rússia, a Índia, que juntamente com a África do Sul fazem parte do BRICS, certo? Mas tem Coreia, que está localizado lá na Ásia, que não faz parte do BRICS, mas já passou por esse processo de industrialização e é um país considerado também emergente. O México é emergente, a Argentina também é emergente. Só que eles não fazem parte do famoso aí, ó, que a gente falou em várias aulas, ó, BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Coreia do Sul faz parte lá dos tigres asiáticos, que são também emergentes, não são considerados países desenvolvidos, mas são países industrializados. Por isso que vão entrar lá como emergente, né? E essa industrialização, que o aluno fique a par, que não é uma tecnologia deles. É investimento de multinacionais que utilizam desses países para fazer sua plataforma de exportação. Isso mesmo. Só relembrando, tá, pessoal? Aí o BRICS, né? Agora vamos falar aí, olha só. Por conta dessas diferenças, existem outros critérios de classificação adotados para esse conjunto de países. Em seus relatórios, a ONU e o Banco Mundial classificam muitas economias subdesenvolvidas de baixa e média renda como economias em desenvolvimento. Tá aí os BRICS. BRICS. Então, falou em desenvolvimento, economias em desenvolvimento, são as nações emergentes. Beleza. E aí nós temos o IDH, que também foi a ONU que fez, né, para medir o nível de desenvolvimento de cada país. Por meio do PNUD, passou a considerar um conjunto de indicadores que retrata a situação econômica e social, bem como as condições de vida de suas populações, como nível de renda, grau de analfabetismo, escolarização, mortalidade, expectativa de vida. E aí, as 3 dimensões do IDH. Muito bem, que são os 3 pilares principais do IDH, que envolvem muitos outros, né, professor Jorge? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, as 3 dimensões, vida longa e saudável. Está falando de vida longa e saudável. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Vou lembrar logo da expectativa de vida. Então, dentro desse indicador, a gente está analisando a expectativa de vida daquele determinado país. Se é acesso ao conhecimento, está falando de educação, certo? Outro pilar do IDH. E se está falando de padrão de vida, a gente só vai pensar em quê? Renda per capita daquele país. Então, os 3 pilares principais do IDH são renda per capita, educação e a expectativa de vida, que reflete na qualidade de vida. Nós temos agora essa informação do ranking de desenvolvimento humano, e aí nós temos essa demonstração para você compreender em qual posição o Brasil se encontra. Essa primeira representação são as maiores economias, né, professor Jorge, do mundo. Exatamente. E como você falou, quanto mais próximo de maior é o desenvolvimento do IDH daquele país. Isso mesmo. Olha só, em primeiro lugar, Noruega, quase chegando a 1, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália e Islândia. Então, esses são os maiores IDH do mundo. Considerado muito alto, né? Muito alto. E aí temos o de IDH próximos da faixa do Brasil. Bósnia e Herzegovina, México, Tailândia, Colômbia, aqui do nosso lado, aqui na América do Sul, né? Então, esses são médios, ok? E temos aquele que é abaixo, muito baixo, desenvolvimento humano, que evidencia uma economia frágil, que evidencia uma sociedade que necessita de mais recursos financeiros, mais educação, Isso inclusive às vezes não, obviamente, não tem alimentação básica.
que nesses países pessoas morrem de fome. Baixa expectativa de vida, né? Muito baixa escolaridade. Exato. Tá aí. Todos onde? Na África. Não é isso, Rogério? Exato. Burundi, Sudão, Chad, República Centro-Africana e Níger. Temos a informação aqui do IDH de países da América do Sul. Então, o Chile é o país com maior índice, e a Guiana é o menor, e o Brasil está em sexto. Então, o Chile tem maior desenvolvimento. Essa informação é de 2019. Certamente a Argentina já deve ter caído um pouquinho mais, porque a Argentina está passando aí por uma crise, né? Então, nós temos aí no IDH, na América do Sul, Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina e Chile à frente do Brasil. E temos aí uma evolução do IDH do Brasil. Olha, isso aqui é algo positivo. O Índice de Desenvolvimento do Brasil, lá de 1990 a 2019. E a gente observa, né, uma melhoria, né, um avanço, e isso é positivo. Ó. Então, lá em 1990, era 0,613. Então, aqui em 2019, 0,765. Isso representa que o país melhorou em alguns indicadores, né, em relação ao IDH, mas precisa ainda evoluir muito, né, professor Jorge, para chegar num patamar mais de igualdade de renda, qualidade de vida. Alguma observação? Só que eu estava olhando esse gráfico interessante, né, que em 90, 0,613. Mas eu vou só dar um aspecto, não, dois aspectos, saúde e educação, óbvio. Saúde e educação. É isso, por exemplo, chega aqui, diretor, vamos conversar com o nosso aluno. A gente quer que ele entenda que, por exemplo, em 1990, a gente até falou para eles, perguntarem dos pais, dos avós, se tinha acesso à educação onde eles moram. Não tinha. Não. As pessoas que têm menos estudo hoje é reflexo daquele tempo. Exato. É isso, hoje o jovem tem mais acesso à educação, inclusive com o ensino médio no campo, aqui em Rondônia. Estamos dando um exemplo. As crianças morriam precocemente por falta de água potável, por falta de um soro. Então, nós melhoramos também nesse sentido. Com certeza. A renda era também muito mais... As pessoas tinham menos acesso a uma renda. O salário mínimo era muito, digamos assim, muito mínimo. Hoje deu uma melhorada com todos os problemas que a gente tem. Não é isso, Rogério? Isso mesmo. Então, só teve esse melhoramento no IDH devido a esses indicadores também ter melhorado. Com certeza. Isso mesmo. Aí vai refletir no Índice de Desenvolvimento Humano. Certo? Alguma observação mais, professor? Não, tranquilo. Então, galera... E tu, tem mais alguma observação? Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aí com a atividade. Valeu, galera. Até mais. Tchau.